O milionário entra em um casamento fictício quando uma mendiga negra revela um segredo. A festa mais comentada do ano estava prestes a acontecer. Os sinos das igrejas badalavam, enquanto um tapete vermelho se estendia em direção à imponente mansão dos Montanari. Lustres de cristal brilhavam como estrelas em um céu sem nuvens, e flores exóticas enfeitavam cada canto, exalando um perfume que misturava riqueza e ostentação. Alberto Montanari, um jovem milionário, se via preso no centro de tudo isso. Ele era a atração principal, mas não pela razão que a multidão pensava. Um casamento arranjado, um sorriso ensaiado, tudo orquestrado para restaurar o prestígio da família após um escândalo que ele nunca pediu para participar. As vozes ao seu redor eram uma sinfonia de elogios, mas na mente de Alberto, tudo era um eco distante. Havia um nó na sua garganta, um peso no peito. Ele se forçou a se misturar às pessoas bem vestidas, enquanto sua mente vagava. O que aconteceria se ele simple? Uma mulher, com roupas desgastadas e olhar penetrante, irrompeu na festa. Lúcia, uma mendiga que, por alguma razão, ecoava em seu subconsciente. As conversas cessaram instantaneamente. O murmúrio da multidão se transformou em um sussurro de inquietação. Alberto se sentiu paralisado enquanto ela caminhava em sua direção. Cada passo carregava uma energia crua que cortava o ambiente luxuoso. Alberto! Ela chamou. Sua voz carregava um tom de urgência que ressoava como um lamento. Eu preciso falar com você. Você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. O tumulto nas proximidades era palpável. Expressões de choque se espalhavam pela multidão. Qualquer dúvida sobre sua presença se dissipou quando Lúcia começou a revelar segredos que Alberto nunca imaginou que pudessem existir. Ela falou sobre seu pai, sobre a mãe de Lúcia, revelando tramas que se entrelaçavam em um passado sombrio que Alberto tentava ignorar. A sala parecia girar. Alberto tinha um irmão, Miguel, que o observava com um olhar de desafio, seus olhos refletindo um plano sombrio. E enquanto a atmosfera da festa se tornava elétrica, a verdade que Lúcia portava era mais poderosa do que toda a ostentação ao seu redor. Ele se perguntava se isso era um golpe para destruir a família ou uma libertação que ele tanto precisava. Nada do que você tem é real, Alberto. Você é apenas uma marionete nessa farsa, Lúcia exclamou, sua voz cortando como uma faca, revelando as correntes invisíveis que o prendiam. O calor do glamour se transformou em um terreno emocional difícil. As consequências de uma vida levada nas sombras da expectativa o cercavam. Alberto se sentiu encurralado entre manter a fachada e buscar a verdade que, por tanto tempo, o afastou de quem ele realmente era. Como um relâmpago em um dia ensolarado, a revelação de Lúcia ressoou em sua alma. Ele se perguntava o que valia mais, o legado que herdou ou a autenticidade que, com o murmúrio da multidão agora misturado com a agitação de suas emoções, Alberto percebeu que estava à beira de uma escolha que poderia redefinir seu destino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alberto estava paralisado. A revelação de Lúcia reverberava em sua mente, como um eco implacável. Ele se sentia como se estivesse caindo em um abismo desconhecido. Você é apenas uma marionete nessa farsa. A frase dela ecoava, mas eram os olhos de Miguel que cortavam sua alma. O irmão, sempre tão leal, agora parecia um estranho, o desprezo estampado em seu rosto. A multidão agora assistia em silêncio, os murmúrios desvanecendo-se em uma expectativa pesada. O glamour ao redor se desagregava, como se o teto da mansão estivesse desmoronando sob o peso de verdades não ditas. Alberto queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. "Quem é você?" Alberto perguntou, a voz trêmula, apenas um sussurro. "Como você sabe disso?" Ele olhou para Lúcia, uma mistura de raiva e medo a invadindo. O óbvio estranhamento se tornava uma linha tênue entre curiosidade e desespero. "Eu sou a irmã que você nunca conheceu." Lúcia disparou, seu olhar flamejante. A sala ficou em choque. Os convidados começaram a sussurrar, as mãos cobrindo bocas perplexas. Alberto paralisou mais uma vez. "Irmã?" Ele não conseguia processar. A realidade que ele talvez soubesse estava se desfazendo diante de seus olhos. "Sim," Lúcia prosseguiu, sua voz carregando uma ira reprimida. "A verdade não sai como você imaginou. Seu pai, ele me abandonou. E um dia você também vai descobrir o que ele fez para chegar onde está." Ela pegou um pequeno papel amassado do bolso. "Leia isso. A verdade está escrita aqui." O papel tremia em sua mão como uma folha solta ao vento. Mas o que Lúcia havia revelado já tinha mudado tudo. Miguel avançou, seu olhar ardente, ameaçador. "Pare de mentir. Você não é ninguém." As palavras dele saíram como veneno. E a multidão imediatamente se dividiu entre aqueles que apoiavam Miguel e aqueles que começavam a acreditar nas palavras de Lúcia, relutantemente. Lúcia, firme e determinada, se virou para o jovem milionário. "A vida que você sempre conheceu é uma mentira construída sobre segredos. Você precisa escolher: continuar vivendo na sombra ou abraçar a verdade, por mais dolorosa que seja." Alberto estava em choque. Ele segurou o papel, a realidade se desmanchando como açúcar na água. E então, em um momento, tudo mudou. Um grito cortou a atmosfera tensa. Não! Era a mãe de Alberto, Clara, que emergiu do corredor. Seu rosto pálido como de quem viu um fantasma. "Não se envolva mais com isso, Alberto. Você não tem ideia do que está fazendo." Ela parecia desesperada, os olhos arregalados, como se a própria casa estivesse pegando fogo. Alberto virou-se para ela, buscando respostas em seu olhar. "Mãe, é verdade. Eu tenho uma irmã." Sua voz quase quebrava, carregada de uma emoção que o consumia. O tempo parecia parar, enquanto a realidade pairava no ar. Uma bomba prestes a explodir. Clara hesitou, um fio de pavor cruzando seu rosto. "Não!" Sua voz era quase inaudível. Mas era suficiente. A verdade estava ali, frente a eles, pulsando com urgência. E antes que alguém pudesse dizer mais, um apagão repentino atingiu a mansão.
As luzes se apagaram, mergulhando a festa em escuridão total. Gritos e murmúrios se espalharam como uma onda. Alberto não conseguia ver nada, mas no fundo ele sabia. Tudo havia mudado. No escuro, a única certeza era que um caos ainda mais profundo estava prestes a se desdobrar. O apagão mergulhou a mansão em um silêncio sepulcral. Alberto ficou paralisado, segurando o papel que Lúcia lhe entregara, com a verdade pesando em suas mãos. O choque inicial da confusão ainda se espalhava pela sala. Gritos ecoavam, luzes piscavam e alguns convidados tentavam encontrar o caminho para a saída. Mas Alberto só conseguia ouvir a própria respiração pesada. Ele sentia o mundo girar ao seu redor, como se tudo estivesse desmoronando. O que está acontecendo? Sua mãe, Clara, sussurrou, atingida pela escuridão. A tensão no ar já estava saturada de segredos e agora se tornava palpável, carregando um peso que o deixava sem ar. Alberto, por favor, não acredite nela. Não é verdade. Mas é ela, mãe. Ela é minha irmã. A palavra irmã reverberava em sua cabeça, fazendo ecoar lembranças de um passado que ele nunca conhecera. Lúcia estava ali, pronta para explodir a farsa que era sua vida. A sala ficou silenciosa, mas então, no escuro, um som gélido cortou o ar. Um estalo. Alberto se virou na direção do barulho, sentindo um arrepio na espinha. E, de repente, uma luz fraca começou a brilhar na parte de trás da sala. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. E ali estava Miguel, com uma expressão que Alberto nunca tinha visto antes. Um misto de raiva e algo mais. Você fez isso. Não fez? Miguel gritou, apontando para Lúcia. Então, em meio a murmúrios e desordem, Alberto percebeu algo que fez seu coração afundar. Miguel não estava apenas furioso, ele estava com medo. Você não sabe o que está fazendo, continuou Miguel, a voz tremendo. Eu sempre soube que tinha alguém do lado de fora. E agora você está aqui para destruir tudo. O pânico na voz dele foi suficiente para que um frio percorresse a coluna de Alberto. O quê? Desde quando Miguel se preocupava com esses segredos? E aí vem a parte mais interessante. Lúcia o encarou, um brilho furioso nos olhos. Destruir ou libertar? A escolha tua, não a minha. Ela estava ferina, pronta para lutar. O lugar estava pegando fogo, tanto figurativamente quanto literalmente. Então, do nada, uma explosão. O kimono do bar começou a pegar fogo. As chamas dançando antes que todos se desviassem, gritando e se aglomerando. O caos tomou conta enquanto tentavam encontrar uma saída. Alberto sentiu as mãos trêmulas enquanto o papel escapava de seus dedos, se perdendo na escuridão e na correria. Ele poderia jurar que viu uma sombra ao fundo se movendo, e logo uma mulher apareceu, uma figura familiar e angustiante. Era Valentina, sua esposa arranjada, manifestando-se como um espírito monumental vindo do além. Alberto, ela disse, sua voz penetrando a confusão. Eu não sou quem você pensa. Eu também tenho segredos sobre você. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. A revelação de Lúcia havia desfeito a realidade de Alberto. Mas agora, Valentina manifestava uma nova confusão. O que mais estava escondido sob essa superfície reluzente? Miguel, Valentina, ele repetiu, o coração a mil. O que está acontecendo aqui? O que vocês escondem de mim? Você quer saber da verdade? Então preste atenção, Valentina disse, sua expressão se endurecendo. A vida que você conhece não é inteira.
Eu não sou só sua esposa. Eu sou parte de uma rede mais profunda, ligada ao passado que você nem imagina. Enquanto as chamas se espalhavam e o pânico aumentava, Alberto estava paralisado. Um amontoado de segredos e traições ao seu redor. Nomes, mentiras, conexões que ele nunca tinha sonhado. Havia um peso colossal pairando no ar, e ele percebeu que, ao invés de se libertar, estava preso em uma trama ainda maior do que imaginava. E então, com um grito ensurdecedor, Clara surgiu novamente, mais pálida que antes, com um olhar de desespero. Alberto, não! Você não está preparado para ouvir isso. Mas já era tarde. Ele sabia que não poderia mais voltar. A verdade que se desenrolava diante dele era um labirinto de enganos, e ele estava no seu centro, prestes a desmoronar. O que significaria tudo isso para ele e para aqueles que amava? Alberto desejou poder voltar atrás, mas agora, na escuridão e no caos, ele só tinha perguntas sem respostas. E a única certeza era que a vida que ele conhecia estava desaparecendo em meio a chamas e verdades sombrias. O caos tomou conta da mansão. As chamas dançavam, iluminando rostos aterrorizados. Alberto estava paralisado, entre o medo e a confusão. Ele ainda segurava o papel que Lúcia lhe entregara, mas não tinha tempo para lê-lo. O grito da sua mãe ecoava em sua mente. Alberto, não! Você não está preparado para ouvir isso! O ar estava pesado, quase sufocante. As sombras da festa se espalhavam na escuridão, e ele olhou para Valentina, a esposa arranjada, a figura que trouxera tantos sorrisos e promessas. Agora, seu olhar estava repleto de segredos descontrolados, e aquilo deixava mais apreensivo do que as chamas ao redor. Eu não sou quem você pensa que sou. Valentina repetiu. Suas palavras cortavam o ar como as garras de um predador. Você está preso em uma teia de mentiras que nunca desejou entrar. E você é parte disso. Alberto se exaltou, olhando para Miguel, que estava agora acuado contra uma parede. Seu rosto tão branco quanto o papel que segurava. O irmão parecia perdido, abalado, vulnerável. Miguel, o que você sabe sobre isso? Ele pressionou, o coração batendo descontroladamente. As chamas se espalhavam mais rápido agora. Alberto precisava de respostas, não de mais perguntas. Eu só queria proteger você. Miguel gaguejou e, de repente, Alberto percebeu algo. O medo estava real, e a culpa evaporando da face do irmão era como um espelho partido, refletindo os segredos dele. Proteger de quê, Miguel? De quem? Alberto nunca tinha visto o irmão assim, tão exposto e tão frágil. A tensão no ar era palpável. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma explosão repentina ecoou. As janelas da mansão estouraram, fragmentos de vidro voando por toda parte. O pânico tomou conta novamente, e a multidão gritou, correndo desenfreadamente em busca de saída. E entre os gritos, uma nova figura surgiu na entrada. Era Sofia, a melhor amiga de Valentina, uma mulher que sempre parecia superar as expectativas. A expressão em seu rosto era de determinação, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que Alberto nunca tinha visto antes. Valentina, você precisa dizer a verdade. Agora! Sophie gritou, a voz dela cortando a confusão como uma faca. Alberto olhou confuso. O que ela estava fazendo ali?
como ela tinha chegado tão perto das chamas. Mas o que veio em seguida era inimaginável. Eu sou a verdadeira filha de Clara, e o que Miguel fez foi me esconder. Sofia lançou as palavras ao ar como se fossem flechas. O silêncio pairou. O impacto da declaração foi tão forte que Alberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Isso não é verdade! Miguel gritou, mas seu protesto soou frágil. A sala gela com o choque. Clara, em estado de desespero, se lançou à frente e gritou: Chega! É hora de todos vocês saberem a verdade! As chamas continuavam a lambê-los e tudo estava prestes a desmoronar. Valentina, Sofia, vocês, as duas! Alberto estava em um turbilhão de emoções. Você, minha irmã também? As palavras saíram como um sussurro, mal conseguindo compreender. As ligações familiares se desmanchavam. Como a vida que ele conhecia poderia ser uma tapeçaria rasgada de mentira e dor? A tensão aumentava. Os rostos ao redor passaram a encará-lo com uma mistura de raiva e compaixão. Ali estava o ponto de virada. Alberto reconhecia agora que o casamento arranjado, a amizade aparentemente sincera e até os laços fraternais estavam enredados em um caldeirão de segredos. A combinação explosiva de emoções, raiva, traição, confusão, apertava seu coração. E então, o que restou foi um som ensurdecedor. O teto da mansão desabou em uma nuvem de fumaça. Alberto levantou a mão para proteger os olhos, e quando a poeira se assentou, ele viu algo que o deixou paralisado. Na extremidade da sala, um homem alto emergiu da fumaça. O casaco empoeirado revelava uma marca familiar. O pai de Alberto, o verdadeiro responsável pelas correntes que o vinculavam àquele mundo de mentiras. Ele olhou nos olhos do filho com um sorriso sombrio, como se soubesse exatamente o que estava prestes a desatar. A certeza se transformou em um pesadelo ainda mais profundo. O que Alberto faria agora? E qual seria o custo de descobrir a verdade em meio ao caos? O mundo que ele conhecia já havia desmoronado, e o que restava era um espaço repleto de perguntas sem respostas. Um abismo de incertezas. O homem que apareceu entre as chamas era a imagem do que Alberto temia. O pai, Javier Montanari, com seu sorriso frio e olhar calculado, ergueu a mão, como se dissesse que tudo estava sob controle. O caos ao redor pareciam sombras, o calor das chamas uma mera metáfora para a traição que pairava no ar. Você não deveria estar aqui, pai. O que você fez? A voz de Alberto estava tremendo, repleta de indignação. Miguel, que até aquele momento estava em estado de choque, agora parecia agitar-se. A presença do pai, mesmo em meio ao desastre, era sufocante. Javier apenas olhou, com sobrancelhas arqueadas, como se tudo o que estava acontecendo estivesse além de seu alcance, como se as chamas não fossem mais que um incômodo passageiro. Alberto, minha prioridade sempre foi proteger a família, disse Javier, a voz calma como se estivesse discutindo sobre um jogo de futebol. Esse espaço, todas essas pessoas, são expendáveis comparadas ao que realmente está em jogo. As palavras dele expendáveis. Pessoas como Lúcia, como Valentina. Tudo isso é um jogo para você? O tumulto crescendo ao seu redor parecia distante. Ele tinha que entender o que realmente estava acontecendo. Sim, garoto, você finalmente começa a ver. Javier fez um gesto, como se estivesse abrindo um caminho em meio ao pânico. Lúcia não é sua irmã.
Ela é uma peão neste jogo que eu criei para garantir que você permaneça onde eu quero que você esteja. A sala estremeceu com a revelação. Pensamentos em turbilhão correram pela mente de Alberto. Ele olhou para Lúcia, que estava agora pálida, o olhar chocado. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a raiva fervendo. Como você pode fazer isso, pai? Algumas verdades devem ficar ocultas para proteger outros. Você não entende que a percepção do mundo em que vive foi feita para você. Javier disse, olhando agora para Valentina, que parecia cada vez mais confusa e aterrorizada. E você, Sofia? O que você sabe disso tudo? Alberto gritou, repleto de necessidade. O tempo parecia mover-se lentamente. O olhar investigativo de Sofia o fulminava ao mesmo tempo que a revelação de uma verdade obscura como um manto negro pairava entre eles. Eu fiz o que fiz para me proteger. Ela finalmente confessou, suas mãos tremendo. Quando a verdade começou a vir à tona, eu percebi que minha vida poderia ser arruinada. E eu não ia deixar que fosse, mesmo que isso significasse envolver você. Envolver-me? Sofia, você também é parte disso? Ele se sentia como se estivesse em uma tempestade. Cada palavra que ela pronunciava era mais uma gota que levava a raiva a um novo nível e a confusão a uma profundidade maior. Ele começou a se lembrar de momentos que antes pareciam normais, mas que agora tinham um gosto amargo. De repente, as luzes começaram a piscar, as chamas rugindo. Um estalo ensurdecedor ecoou e o teto começou a ceder. O desespero tomou conta da multidão. Saia! Todos para a saída! Gritou alguém ao fundo. Mas a maior parte das pessoas estava paralisada, chocada pelas verdades que estavam se desdobrando à sua frente. Alberto! Clara, a mãe de Alberto, gritou desesperadamente. Seu olhar, agora repleto de dor, cortou através do caos. Alberto viu uma fraqueza que antes não notara. Isso não é tudo o que parece. Não acredite no seu pai. Ele usou a todos nós. Mas ele já estava ouvindo demais e se sentia sufocado. Ele não sabia a que se agarrar. Só uma verdade que parecia desmoronar em suas mãos. E então ele fez algo inesperado. Com um impulso, ele voltou-se para Javier e, com a voz cheia de raiva, declarou: se isso é o que você considera uma família, eu não quero mais fazer parte dela. As palavras foram um grito com um eco profundo, reverberando nas paredes da mansão em chamas. Era um rompimento, um corte definitivo. Javier recuou, quase surpreso com a resistência do filho. Mas antes que o clima pudesse se acalmar, um novo grito cortou o ar. O chão sob seus pés tremeu mais forte do que antes, e o teto colapsou em uma chuva de escombros. Alberto viu tudo em câmera lenta. As sombras de pessoas se espalhavam, e entre o pânico, as chamas e os gritos, um corpo caiu, atingindo o chão com um impacto seco. Era Miguel. Alberto paralisou, o coração na boca. Miguel olhou para ele em um misto de dor e um pedido silencioso de ajuda. As chamas dançavam ao redor, mas tudo se tornara um borrão. Ele viu outra verdade desmoronar, e enquanto a escuridão começava a tomar forma, a única coisa clara na sua mente era que o jogo que sua família jogara era muito mais complexo do que ele jamais imaginara. E com isso, as revelações estavam prestes a quebrar não só uma casa, mas toda uma família, levando cada um à beira de um precipício emocional. O que aconteceria com eles agora? E quão profundas eram as traições que poderiam acontecer na escuridão? O homem que apareceu entre as chamas era a última pessoa que Alberto esperava ver. Javier Montanari, seu pai,
A visão dele fez Alberto sentir um frio na espinha. O sorriso que sempre lhe parecia confiante, agora revelava uma frieza que o deixava inquieto. Era como se aquelas chamas ao redor não fossem mais do que distrações, e que ele parecia estar no controle de tudo. Você não deveria estar aqui, pai. O que você fez? A voz de Alberto tremia, refletindo a confusão e a indignação que fervilhavam dentro dele. Miguel, que até então estava em estado de choque, começou a se mover, seu olhar fixo em Javier, como se o pai fosse um monstro que havia retornado para devorá-los. Alberto, minha prioridade foi sempre proteger a família. A calma de Javier era desconcertante. Ele gesticulava como se quisesse minimizar a gravidade da situação. Essas pessoas, essa casa, todos são expendáveis em comparação ao que realmente está em jogo. O choque de suas palavras atingiu Alberto como uma lâmina. Expendáveis? Você está falando de pessoas como Lúcia e Valentina. Você realmente acha que isso é uma proteção? O tumulto ao seu redor parecia distante, enquanto ele lutava para processar o que o pai estava dizendo. Sim, finalmente você começa a ver. O olhar de Javier era frio. Ele se dirigiu a Valentina, que estava agora visivelmente nervosa. Lúcia não é sua irmã. Ela é um peão nesse jogo em que eu sempre joguei para garantir que você permaneça onde eu quero que você esteja. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Alberto, o calor das chamas se tornando insignificante em comparação com a revelação. Ele não tinha certeza do que era verdade e o que era mentira. Lúcia estava ali, hesitante, parecendo tão perdida quanto ele. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, confuso, sua mente correndo a 1000 por hora. Alberto, não é o que você pensa! Lúcia gritou, sua voz carregando um desespero palpável. Não vou deixar que ele te manipule. Você tem que ouvir a verdade. Mas antes que o pudesse fazer, Sofia, a melhor amiga de Valentina, apareceu, seu rosto pálido, mas decidido. Valentina, você precisa dizer a verdade. Agora! A voz dela cortou o ar em um momento de silêncio. Alberto se virou intrigado. Eu sou a verdadeira filha de Clara, e o que Miguel fez foi me esconder. As palavras de Sofia eram explosivas. O silêncio na sala foi ensurdecedor, e a gravidade da descoberta quase literal fez o ar ficar pesado. Você o quê? Alberto mal conseguia compreender. Você é minha irmã também? Seu coração batia descontroladamente. A situação estava fogosa e a verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. Sim, isso tudo é um plano que vem desde o nosso nascimento. Sofia soprou, seu olhar fixo em Javier, que parecia ter a expressão de quem já sabia o que estava por vir. O pânico estava estampado nos rostos ao redor, enquanto Alberto processava aquela nova verdade. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão cortou o ar e janelas estouraram em uma nuvem de estilhaços. O chão tremeu como se a casa tivesse vida própria, e o teto começou a desabar em sua direção. O caos tomou conta instantaneamente. As chamas instagramadamente se tornaram a última de suas preocupações. E o grito desesperado de Clara ecoou. Alberto, sai agora! Sua voz transbordava pavor, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Miguel estava no chão, caído, e aquele momento de surto parecia suspenso em uma bolha de tempo. Uma sombra se projetou na fumaça, e a imagem de Javier se aproximando de Miguel. Alberto percebeu que entre todo o tumulto,
A verdadeira batalha estava prestes a começar, não apenas pela sobrevivência sob o fogo, mas pelas amarras de uma verdade incendiária que agora estava prestes a ser revelada. E a última coisa que tentou ver foram os olhos de Miguel, refletindo a dor de um irmão traído e a iminente destruição que acompanhava um colapso familiar. O que mais sua família escondia? O que mais Javier havia manipulado? Seu mundo estava desmoronando e Alberto não sabia se sairia disso vivo, levando consigo mais do que queimaduras e cicatrizes. Mas lá no fundo, o que mais poderia vir à tona? O que mais estava prestes a ser revelado nas chamas daquela verdade ardente? As chamas rugiam e o som da casa desmoronando parecia um eco do caos interior de Alberto. O rosto de Miguel estava pálido, seus olhos buscando ajuda, mas Alberto estava preso em um redemoinho de emoção. A revelação de Sofia ainda ecoava na sua mente. Ele não conseguia acreditar que tudo que a fumaça engrossava e a luz se tornava escassa. Alberto! O grito de Clara cortou o ar, sua expressão misturando terror e desespero. Mas algo dentro dele também gritou, e ele virou-se para o pai. O que mais você escondeu de mim, pai? A voz dele havia se tornado um rugido de indignação, e como se o destino tivesse planos próprios. Javier começou a rir, um riso gélido, que fez Alberto tremer. Você realmente acha que isso é tudo? Você só arranhou a superfície, meu filho. A frieza na voz do pai cortou o ar como uma faca. Do que você está falando? Alberto sentia as palavras entaladas na garganta, a raiva fervendo dentro dele. Mas a resposta jamais veio. Um estalo ensurdecedor se seguiu, e o teto desabou, criando uma nuvem de escombros e fumaça no ar. Alberto se lançou para o lado, tentando evitar o desastre. Quando a poeira assentou, ele se virou para o que restava da sala. A cena era horrível. Miguel estava caindo, e no meio do pânico e das chamas, uma figura emergiu da sombra. Era Lúcia. Os olhos dela brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Alberto! Você precisa ouvir isso! Ela gritou, a voz dela cortando o caos que o cercava. Ele voltou-se para ela confuso. O que você vai me dizer, Lúcia? Eu já não tenho mais segredos para descobrir. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou muito mais do que você pensa. As palavras dela reverberaram no ar. Teu pai, ele me conhecia. Eu sou sua verdadeira irmã, a filha que ele nunca revelou. As chamas quase pareciam reter a respiração, enquanto Alberto sentia seu estômago revirar. Os gritos ao redor foram substituídos por uma onda de silêncio. O mundo à sua volta desapareceu, e só restavam aquelas palavras. Verdadeira irmã? O que isso significava? Isso não pode ser verdade! Ele estava em um estado de choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Seja lá o que você pensa saber, é apenas uma fração da verdade, Lúcia continuou, sua voz agora mais firme. Javier escondeu muito de você, e eu sou a chave para entendê-lo. Mas como posso confiar em você? Você estava longe, e agora tudo o que você diz é uma grande mentira. Foi um último esforço de negação. Mas a expressão de Lúcia parecia uma mistura de dor e determinação. E naqueles segundos, tudo se precipitou. Sofia, com uma expressão intensa nos olhos, olhou para direções diferentes, como se cada movimento dela pudesse provocar o colapso da realidade, já frágil ao seu redor. A verdade que você precisa saber, Alberto. Não sou apenas uma amiga, sou parte das suas raízes. Seu pai. Ele não é apenas o homem que você pensou conhecer. Ele manipulou todos nós, incluindo você.
As palavras dela ecoaram em sua mente como um eco distante. A realidade começou a desmoronar, e com isso, a conexão entre eles parecia se desfazer. O quê? O que você está dizendo? O calor crescente ao redor tornava o ar quase irrespirável, mas o olhar de Sofia estava fixo em Alberto, esperando que ele enxergasse algo em meio às chamas. A verdade é que você tem mais do que um pai e uma mãe. Você possui uma linhagem antiga, algo que Javier escondeu para proteger ou para controlar. Sem mais aviso, as luzes começaram a piscar de novo. Os murmúrios da multidão aumentavam. A cena estava frenética. Em algum lugar no fundo da sala, uma explosão maior se seguiu e as chamas avançaram rapidamente. "Todo mundo para fora!" gritavam vozes, mas eles estavam presos em sua própria guerra de revelações. Neste instante de desespero, Javier gritou: "Silêncio! A verdade é que eu fiz o que fiz para salvar todos vocês. Não vem? A linhagem que você carrega está em perigo." Alberto, com o coração acelerado e a mente em turbilhão, não sabia como reagir. Mas quando ele olhou para Lúcia e depois para Sofia, a certeza de que tudo aquilo era um jogo ridículo de manipulação estava em sua mente. "O que você realmente quer, pai? Qual é o seu verdadeiro plano?" E como que em resposta à pergunta, uma fração do que ele nunca poderia imaginar se desdobrou diante dele. O teto da mansão cedeu novamente, e uma sombra escura tomou conta do ambiente. Era como se o pânico tivesse um corpo e estivesse se movendo em um espírito gerador de caos. Uma intensa luz surgiu, e no centro da sala, onde as chamas ainda devoravam tudo, apareceu uma figura familiar, o avô de Alberto. Ele aplaudiu lentamente, uma expressão de satisfação em seu rosto. "Finalmente os segredos começam a vir à tona. Preparados para descobrir o que realmente somos?" Alberto não tinha palavras. O que isso significava? O que estava prestes a ser revelado? E assim, em meio à fumaça e ao desespero, a verdadeira batalha pela verdade e pela identidade começava a se intensificar. Ele precisava de respostas. Mas o que mais estava escondido sob as cinzas do que restava da sua família? As chamas dançavam furiosamente, e o avô de Alberto, com um olhar de satisfação, dominava a cena. O peso da revelação pairava na atmosfera tensa. Alberto estava em um estado de choque total. Você sempre soube de tudo isso?" Ele mal conseguiu articular as palavras. Os olhos do avô eram como buracos negros, sugando toda a luz e esperança. "Claro que sim, meu querido." Javier respondeu, o sarcasmo na voz como uma lâmina afiada. "Você acha que este era um lugar seguro? Que havia o espaço para a verdade, quando tudo depende da imagem da família?" Alberto se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O calor ao redor parecia se intensificar e a fumaça se tornava mais espessa, presa a uma mistura de perfis familiares e segredos sombrios. Ele olhou para Miguel, que agora estava ao chão, o olhar sem vida e o corpo paralisado pela pressão de uma verdade não revelada. "O que você fez, Miguel?" A voz de Alberto era um sussurro rouco e cheio de dor. Miguel ergueu a cabeça, mas não disse nada. Em vez disso, a expressão dele traía o desespero. "Alberto, eu não quis que isso acontecesse.
A familiaridade entre eles, que sempre foi um símbolo de lealdade, parecia ter sido corroída por verdades que não podiam ser desenterradas. "Chega!" Valentina gritou, sua voz cortando a tensão. "Vocês precisam entender. Nós estamos todos presos aqui, cada um de nós em uma teia de mentiras. E tudo isso só vai piorar." As palavras dela lançaram um novo tipo de luz nas cabeças confusas ao redor. Era como se um novo entendimento começasse a germinar entre eles. Lúcia, titia estava em silêncio, subia ao centro da cena, os olhos consumidos por um fogo emocional. "Eu estou aqui porque eu sou parte de tudo isso. E se fomos enganados, isso não significa que não podemos nos unir." Unir? E contra quem? O sarcasmo de Miguel soou profundo, mas a pergunta pairava no ar. Os gritos ao redor começaram a se intensificar à medida que as chamas se aproximavam, e o pânico fez os rostos se contorcerem em incerteza. Então, num momento que pareceu estático, feita de pura tensão, o avô se aproximou de Alberto com um sorriso enigmático. "Você precisa saber, meu garoto. O que eu fiz não foi apenas para proteger você, mas sim para manter uma linhagem viva. E isso inclui a verdade que você nunca quis aceitar." Então, com um movimento brusco, ele revelou um objeto pequeno, oculto nas dobras da roupa. Um colar. "Este colar é o que pode mantê-lo a salvo. Mas há um preço. Você está disposto a pagar?" Alberto hesitou, o coração batendo forte. "Que preço? O que isso significa?" Javier sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. "Significa que você terá que aceitar a verdade completa sobre Lúcia, sobre o que somos. E isso pode desgastar qualquer lealdade que você pense ter." Antes que alguém pudesse dizer mais, um estrondo profundo ressoou quando uma parte do teto desabou. A poeira tomou conta do ambiente, e todos começaram a gritar e correr em direções diferentes. O medo tomou conta novamente. Alberto olhou para Lúcia em busca de uma resposta. "E agora? Temos que escolher?" Mas, naquele momento, uma explosão de luz cortou a escuridão. Era como se um raio tivesse atingido a casa, e Alberto teve uma visão do que parecia uma figura feminina, envolta em chamas, caminhando do fundo da sala. A mulher tinha uma expressão forte, poderosa. Era Clara, sua mãe. Mas havia algo diferente. Seus olhos estavam cheios de fogo e determinação, como se ela fosse uma mistura de vida e algo mais profundo. Um espectro de memórias e segredos. "Alberto, você não pode apenas se afastar. Eu estou aqui porque há algo a mais que precisamos enfrentar. Um segredo que seu pai nunca quis que você soubesse." Clara gritou, sua voz ecoando como um trovão. "Que segredo? O que está acontecendo?" A confusão tomou conta de Alberto. Ele percebeu que todo o resto desmoronava ao seu redor, mas suas emoções estavam em um turbilhão. "Eu sou a guardiã de um legado. E aquilo que você acreditou ser verdade pode não ser mais." O chão debaixo deles tremeu, e com isso a estrutura antiga da mansão começou a ceder. Alberto olhou ao redor. A realidade começava a desvanecer como fumaça nos ares aquecidos. A única coisa clara era que eles estavam prestes a mergulhar em uma tempestade de revelações. E a verdade tinha uma maneira muito peculiar de surgir, especialmente quando se estava prestes a perder tudo. "Tragam o colar! Tragam tudo, antes que seja tarde demais!"
Os gritos misturaram-se ao calor ardente enquanto o pânico dominava a sala. Ele não sabia para onde essa nova revelação levaria, mas o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A única certeza era que as chamas não eram mais o único perigo ali. O verdadeiro incêndio se acendia na verdade a ser revelada. E se o passado estivesse prestes a voltar com mais fúria do que jamais poderiam imaginar, o que restaria de quem eles eram? As chamas rugiam. Oh! E a figura da mãe de Alberto, Clara, se destacava em meio ao caos. Alberto, você não pode apenas se afastar. Eu estou aqui porque há algo a mais que precisamos enfrentar. Um segredo que seu pai nunca quis que você soubesse. Que segredo? O que está acontecendo? As palavras saíram de sua boca como um grito sufocado. O ar estava pesado e carregado com fumaça densa. Ele buscou um pouco de clareza em meio à confusão que agora invadia sua mente. As paredes estavam cedendo e tudo parecia emitir uma pressão insuportável. O chão tremeu sob seus pés e vozes cangorosas vieram de todos os lados. "Todos para fora!" gritaram alguns convidados. Alberto estava perdido. Ele ouviu a voz de Miguel chamando, mas a urgência do momento deixava pouco espaço para qualquer outra questão. "Alberto, olhe!" Lúcia, com os lábios trêmulos, apontou para algo que surge nas sombras. Era o avô de Alberto, uma figura alta, fazendo um gesto dramático. "Chegou a hora! Agora você descobrirá tudo!" Os olhos dele se encontraram e a voz fria do avô ecoou no ar. "Você acha que a luta é entre nós? Você ainda não passou pelos sacrifícios necessários, Alberto. Vem mais aí." E então, no meio da fumaça, algo inesperado aconteceu. Clara avançou e, num gesto frenético, tocou no colar que o avô segurava. A luz que emanou foi ofuscante e um clarão preencheu a sala. Alberto piscou, incapaz de ver o que estava acontecendo ao seu redor. Quando a luz se dissipou, uma cena muito diferente apareceu. Clara estava ali, mas havia algo estranho em sua presença. "Alberto, você precisa saber a verdade. Não sou apenas sua mãe. Eu sou a protetora da linha de sangue Montanari." O coração de Alberto disparou. "O que você está dizendo?" "Você tem um legado maior do que pode imaginar. São muito mais profundos do que você acredita. Nós somos guardiões de algo antigo, algo que seu pai usou para manipular todos nós por anos." A voz dela tinha um poder que ele nunca havia ouvido antes, e cada palavra parecia cortar o caos ao redor, revelando a verdadeira batalha que se desenrolava. Mas antes que ele pudesse processar isso, Clara gesticulou, e em um movimento inesperado, o colar que Javier segurava se despedaçou. Alberto ecoou, ouvindo as palavras de seu avô ecoando em sua cabeça. "Você abrirá a caixa de Pandora e viverá para ver a verdade. Prepare-se, pois os danos serão irreversíveis." Um grito cortante ressoou ao longe, e Alberto girou na direção do som. O que ele viu fez seu estômago revirar. Miguel estava caído, não por um golpe de uma parte da casa, mas por uma reação intensa entre os corpos. Ele se ergueu lentamente, com um olhar distante. E então, algo chocante. Miguel começou a flutuar, sua pele brilhando como se estivesse absorvendo uma energia invisível. "Não, não, não! O que está acontecendo?" Alberto gritou. E então, diante dos olhos de todos, o corpo de Miguel se transformou. Ele cresceu, feições mudando,
revelando uma forma que Alberto só viu em fotos antigas. Era como se a essência de seu avô estivesse se transferindo para ele, e naquela fração de segundo, tudo que Alberto acreditava saber se desfez. Eu sou a verdadeira encarnação da linhagem, não você, Miguel declarou, com uma voz que era familiar e estranha ao mesmo tempo. Um poder emanava dele, e as chamas que antes pareciam tão ameaçadoras começaram a recuar. Alberto ficou paralisado. Isso não é possível, você não. As palavras travaram em sua garganta. A revelação explodiu como um relâmpago. Clara caiu de joelhos, seu rosto pálido de choque. Miguel, não! Você não pode assumir este papel. O destino não é seu, mas era. O olhar de Miguel estava cheio de determinação. Finalmente! Eu sou quem deveria ter sido o legítimo herdeiro. Você é só uma ilusão, Alberto! Enquanto tudo ao redor se desmoronava, Alberto se viu cercado, não apenas pelo fogo, mas também por verdades que o esmagavam. O que restaria? Amigos? Família? Algo mais? A fumaça começou a subir, misturando-se ao desespero. Um silêncio profundo e aterrorizante envolveu o ambiente. E a única certeza era que tudo havia mudado para sempre. Algo dentro dele se partiu, enquanto a verdadeira luta pela liberdade de sua alma apenas começava. As chamas crepitavam em seu auge, e o caos que havia tomado a mansão era como uma tempestade descontrolada. Tudo se tornara confuso, em uma dança frenética de luzes e sombras. Alberto olhava para Miguel, cuja transformação o deixara atordoado. A verdade estava diante dele, mas os sentimentos entre eles eram como farpas, ferindo e prendendo sua mente. Eu sou quem deveria ter sido, Miguel gritava, sua voz ecoando com uma força quase sobrenatural. A certeza em seus olhos parecia ofuscar o terror que dominava o ambiente. Clara se ajoelhou, em um gesto quase desesperado. Miguel, você deve obedecer ao que é certo. Você não pode usar este poder. E enquanto a fumaça subia, Alberto sentiu o chão tremer sob os pés, escutando os gritos aterrorizados dos convidados que buscavam a saída. Ele olhou novamente para o avô. É hora de você fazer sua escolha, meu neto. O que você vai fazer com a verdade que agora conhece? Alberto sentiu que seu coração estava prestes a explodir. Eu não só quero saber a verdade, quero proteger aqueles que me importam. Ele queria gritar, mas sua voz era um sussurro trêmulo. Lúcio o fitava com intensidade, enquanto as chamas pareciam dançar mais perto. Alberto, escolha a vida. Você pode quebrar o ciclo. A confusão crescia. Alberto olhou para Miguel, o irmão que estava agora se transformando em algo mais. Ele desejava entender. Queria uma resposta que trouxesse paz. Você não tem que ser assim, irmão, ele implorou, mas Miguel apenas sorriu, agora envolto em uma aura de poder. Eu finalmente tenho o que sempre quis, e você não poderá me parar. A tensão subiu um nível e a casa começou a desmoronar ao redor deles. Alberto não podia ficar ali. Com um impulso, lançou-se em direção a Miguel, mas uma onda de energia o interrompeu. As chamas se intensificaram e, em uma fração de segundo, Miguel foi empurrado para o lado, caindo em uma pilha de escombros. Isso é culpa de vocês dois! Javier gritou, avançando para proteger o que considerava seu legado instável. Vocês não entendem o que estão fazendo. Não me venha com essa conversa. Você é o único errando aqui. Alberto disparou a raiva agora combustível na batalha íntima, que lutavam contra um pai que nunca tinha dado espaço para amor entre eles.
No meio do embate, Clara ergueu a mão. Basta! A palavra ressoou como uma ordem absoluta. Esta é a hora de nossos passados se unirem, não de nos destruirmos. Temos que lutar juntos contra a corrupção que nos dividiu. E com isso, uma revelação inesperada iluminou a sala. Alberto olhou para Lúcia e depois para sua mãe, percebendo que apenas juntos poderiam quebrar as correntes. As chamas tinham se transformado em uma parede de luz. O calor pulsava, não só das chamas, mas de uma antiga força que começava a se liberar. Alberto respirou fundo. Era agora ou nunca! Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Miguel, venha! Não precisamos ficar assim! Este não é o nosso destino! O olhar de Miguel se suavizou por um breve momento, a hesitação atravessando seu rosto. Então, sobressaiu-se a confiança e a ambição. Eu sou o futuro! Mas Alberto não se deu por vencido. Ele olhou profundamente nos olhos de Miguel, buscando um sinal de quem ele era de verdade. E se isso não significar nada, se você estiver sozinho? Pense em tudo o que temos e em quem somos. Essa mansão, essa vida, isso não precisa ser o final. A pressão emocional crescia ao redor deles. O colar quebrado estava no chão, seus fragmentos brilhando como estrelas perdidas. A fraqueza de Javier e a força de Clara deram poder à voz de Alberto. Uma sinfonia de esperança em meio ao caos. Tire isso de mim, Miguel. O que você realmente quer? Poder ou família? Uma centelha de dúvida iluminou os olhos de Miguel. O tempo desacelerou enquanto os olhares se cruzavam, e pela primeira vez a insegurança se manifestou. No entanto, as chamas começaram a consumir o que restava da mansão. E o que estava prestes a acontecer estava além da consciência de todos. Só restava um caminho, e Alberto, com o peso da verdade nos ombros, estava pronto para lutar por tudo. E agora, para vocês que nos acompanham com tanta atenção, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não perca as próximas histórias incríveis que vêm à tona. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você e sua turma nunca fiquem de fora. Inunde a seção de comentários com reações, teorias e o que achou deste final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal com essas ações, então não perca essa chance.